Olá, eu sou a Metoyan e você está aqui nesse canal comigo para mais uma leitura virtual. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou muito feliz aqui de te receber no meu canal. Espero que você goste do conteúdo, da leitura. E vamos lá. Então, essa leitura aqui é para saber se dentro de 15 dias, ou melhor, na verdade, o que acontecerá dentro de 15 dias entre a pessoa que você, né, está mentalizando e você. Tá? É uma leitura sobre amor, envolvimentos amorosos. E também vale ressaltar que é uma leitura que pode ser voltada tanto para quem está se conhecendo ou começando a ficar, para casais que estão juntos, seja só ficada, seja um relacionamento estabelecido, ou então você teve algum tipo de história com essa pessoa, pode ter sido só paquera também, mas teve algum interesse mútuo ali, que agora está silenciado, nebuloso, ou vocês estão brigados, tá bom? Separados e etc. Bom, serve para todos os casos, tá bom? Agora, vamos começar então escolhendo as pedrinhas. Tem a pedrinha aqui, número 1, que é a pedrinha azul, tá? Tem a pedrinha número 2, que é a pedrinha cinza. E tem a pedrinha número 3, que é a pedrinha transparente. Peço que você mentalize direitinho, tá? Para escolher a sua pedra. E se você tiver dificuldades com isso, leia a descrição. Nela tem informações que são importantes, que podem te ajudar a você escolher a pedra da melhor forma, tá bom? Então é isso. Vamos começar aqui para a pedrinha azul. Opa, ia tirar a pedrinha e fui tirar o baralho. Vamos lá. Bom, vamos lá, pedrinha azul. Começar aqui a sua leitura sobre o que acontecerá, tá? Essa leitura, ela visa saber, independente se você está só ficando, ou se você está num relacionamento, ou se você está paquerando, ou se você está separado da pessoa, ou coisa assim, tá? Eu vou tentar ler aqui pra você, independente desse cenário, o que você vai ver acontecendo nos próximos 15 dias entre você e essa pessoa, tá bom? Então vamos lá, pedrinha azul, mentalize a pessoa. Põe aí seu coração e mente na situação e vamos ler aqui o que acontecerá, se haver a movimentação dessa pessoa, se não vai ter, se você que vai acabar se movimentando, ou qual é o impedimento dessa situação e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Fazer aqui a leitura direitinho para você. Bom, vamos lá. Olha, pedrinha azul. O que eu vejo acontecendo nesses próximos 15 dias entre você e a pessoa é uma provável manutenção da situação como ela está hoje. Não vejo grandes alterações perceptíveis de forma, por exemplo, você vendo coisas acontecendo, tá? Por exemplo, a pessoa se movimentando, ou você se movimentando até ela, ou vocês se encontrando, ou desenvolvendo algum tipo de envolvimento, né, físico ou emocional. Não estou vendo isso aqui, tá? Infelizmente, seja o cenário que for, aqui eu vejo mais uma manutenção de como as energias estão. Então, se você está separado dessa pessoa e gostaria que ela se movimentasse, eu vejo ela segurando essa situação e mantendo assim. Ou se você está com a pessoa num relacionamento amoroso, aí vocês estão assim meio esquisitos, provavelmente as coisas vão continuar parecidas. E se você está só flertando,
conhecendo, paquerando, e você gostaria de saber o que vai acontecer, se vocês estão só na conversa, provavelmente vai continuar nessas conversas. Vocês estão só flertando, vai continuar só nesse flerte, tá? Agora, lembrando, isso é dentro de 15 dias. Isso não quer dizer que a situação não tem solução, que as coisas não podem mudar ou que não podem melhorar. Ainda mais que eu vou explicar agora o que eu vejo num geral, apesar de eu não ver essa alteração, tá? Que é importante a gente entender. Porque aqui, ainda que não veja uma alteração ou encontros ou grandes conversas significativas ou algo, eu vejo aqui ainda assim uma pessoa, que no caso seria a pessoa que se mentalizou, que se importa com a situação, tá? Isso por conta da carta do eremita, que saiu aqui no centro da tiragem, e duas cartas, que é o 4 de ouros no positivo e a força no negativo, em especial a 4 de ouros aqui no positivo, tá? Me diz que essa pessoa tem apego à situação, né? Provavelmente guarda questões importantes sobre vocês. Então, se vocês estão se conhecendo, ela gosta da troca, ela gostou de como foi. Ou então vocês estão flertando, ela tá curtindo essa situação, ela já tem um certo apego. Ou se vocês têm um relacionamento, ela tá gostando da situação também, de como é o relacionamento, como as coisas se estabeleceram. E se vocês estão separados, eu vejo a pessoa apegada ao que já aconteceu entre vocês, tá? Que o 4 de ouros no positivo me fala de alguém que valoriza e quer estabelecer que aquelas coisas que aconteceram, que estão acontecendo, sejam guardadas, se permaneçam com importância, que elas sejam colocadas em um lugar importante ali na mente dela, principalmente, tá? Porque o eremita me fala muito de uma atividade mental forte dessa pessoa sobre o que vocês viveram ou o que estão vivendo. Então, assim, ela tem consideração, e eu diria que é uma consideração grande, tá? O eremita é uma carta para mim que nesse contexto amoroso, é lógico que ele às vezes é um pouquinho difícil, porque é uma pessoa às vezes que pode ter dificuldade de demonstrar sentimentos. Pode ser uma pessoa que tem dificuldade de aprofundar relações, porque como ela não consegue se abrir muito bem, ela acaba tendo essa dificuldade de se deixar ser conhecido, ou então ela não consegue se expressar para poder você sentir que pode se aproximar. O eremita às vezes também pode ser uma pessoa que tem muito receio de dar passos na situação, tá? Então só faz quando está muito confortável do que vai acontecer, ou de como as coisas vão se desenrolar, ou quando ela sente que tem como ela já é uma situação meio conhecida por ela. Porque o eremita, ele é uma pessoa que guarda dentro de si as grandes questões, como se ela tivesse as respostas, ou ela acreditasse que ela tem as respostas das situações, que ela já viveu bastante coisa, e que ela tem a sabedoria para guiar a situação, né? Então, assim, ela sendo uma pessoa assim, ela tende às vezes também a uma teimosia, tá? Ela também tende a ser uma pessoa que pode ter dificuldades de adaptação, porque como ela acredita que ela guarda essas verdades dentro dela e tudo mais, ela tem dificuldade de dobrar, sabe, para situações, né? Imagina, o eremita é um senhor, né, ou uma senhora, uma pessoa mais velha que já está ali, reclusa na dela, quietinha, achando que já viu de tudo nessa vida, né? Então, mesmo que a pessoa tenha, sei lá, 18 anos de idade, dentro dela é assim, sabe? Então, pelo menos nesse momento, tá? As energias no momento dessa pessoa. Então, ela vai ficar receosa de dar passos, porque ela não, apesar de apegada, ela não está confortável, ela está querendo ficar dentro dela, pensando e analisando e vendo, revisitando as situações que ela já viveu e comparando com a situação que ela está vivendo hoje com você, para que ela possa chegar numa conclusão do que ela deve fazer, qual movimento que ela deve fazer e qual movimento que ela acredita que vai fazer e que vai dar um retorno que é positivo, né? Porque o eremita também guarda essa questão da reclusão por às vezes um receio também
do desconhecido, né? Lógico, não em todos os casos, tá? Mas aqui, principalmente reforçado pelo 4 de ouros, porque o 4 de ouros, apesar de ser uma carta que está no positivo, me fala de uma pessoa que valoriza algo estável, ou que valoriza algo, e estável, por estável, não entenda necessariamente o relacionamento compromisso, tá? Não é isso necessariamente. Eu digo estável, é assim, uma coisa previsível. Ela sabe mais ou menos o que esperar do que vai acontecer. Em alguns casos aqui, pode ser uma pessoa que valorize compromissos, tá? Mas o ponto aqui é mais uma pessoa que ela provavelmente tem uma teimosia acentuada. E também tem essa vontade de ter as coisas no controle dela, tá? E aqui, carta da força junto, fica ainda mais forte, tá bom? Essa energia de alguém que realmente quer muito se precaver. E a força no negativo me diz forte ainda que ela pode, às vezes, perder a mão nisso, entende? Porque a força no negativo é aquela pessoa que coloca empenho em algo, só que às vezes perde o equilíbrio, sabe? Então, por exemplo, se reclui, né? Se fica no canto dela, se isola, ou fica pensando e aí pensa muito e não age, né? Se segura muito porque acha que o que ela acredita, o que ela pensa, o que ela já imaginou, o que ela já viveu, ela já sabe o desenrolar, então ela tá com receio, então é melhor ela segurar, se controlar e não fazer. Entende? Então aqui existe uma energia muito forte de uma certa teimosia ou de um certo receio, né? Que é acentuado pelas próprias dificuldades da pessoa de se expressar, de talvez lidar às vezes com sentimentos e de forma mais tranquila, porque ela pensa demais. E sentimentos às vezes é uma questão de deixar fluir, né? Então, assim, relações, né, de uma forma geral, não só sentimentos. Então, assim, aqui há uma energia de contenção grande. Então, independente de qual é o cenário que você tem com essa pessoa hoje, o que eu vejo é realmente uma pessoa que provavelmente vai ficar quietinha, mas isso não quer dizer que não estão acontecendo movimentos internos, porque existem. Esses movimentos internos, eles têm a ver, talvez, com questões aí dela pensando em formas de se envolver com você de forma mais segura. Então, por exemplo, se vocês estão numa situação em que as coisas estão muito instáveis, você própria talvez esteja, né, ou você próprio, né, esteja numa energia de não querer ser domada, né? Porque tem isso também. Porque assim, essa pessoa pode estar nessa energia aqui porque ela sente que ela não consegue prever os próximos passos, o que vai acontecer. Ela pode estar com receio, né, de você, de como as coisas podem se desenrolar. Então ela se controla demais, porque aquela coisa, a gente se controla demais quando a gente acha que a gente vai perder o controle, certo? Ou porque a gente tem medo do descontrole. Então, assim, você provavelmente causa nessa pessoa uma sensação de que ela pode perder o controle, né? De que ela pode se não conseguir desenvolver as coisas da forma como ela se sentiria confortável. Então, assim, o que eu dou de conselho aqui é que se você gosta dessa pessoa, se você tem intenções de que as coisas se desenvolvam, você tente pensar, tá, como eremita também, em como você pode criar ou estabelecer com essa pessoa um envolvimento mais estável, tá? Então, porque se o envolvimento de vocês é uma coisa muito instável, você própria age de formas, às vezes, inconstantes com ela. Então, por exemplo, um dia você chama, conversa, e no outro dia você fica quieta. Aí no outro dia você chama, conversa, e no outro dia você fica quieta, e você fica fazendo isso. Ou você fica, às vezes, jogando muito com essa pessoa, tentando... Talvez esse não seja o caminho com esta pessoa, tá? Porque, pelo que eu vejo aqui, ela não está confortável por sentir alguma instabilidade. E ela é uma pessoa que gosta de se sentir confortável, porque ela já tem dificuldade, provavelmente, com essas questões de relacionamentos e emoções. Então, tente manter uma certa estabilidade. Tente reforçar um ambiente, né, que seja confortável. Agora, lógico, com sabedoria,
o eremita me fala muito de sabedoria. Então não é para você perder a mão também que nem essa pessoa. Não é, aqui o conselho não é para você pegar e todo dia chamar ela para conversar, você tá ali disponível, mostrar seus sentimentos, se abrir, não é isso. Porque a força fala muitas vezes também de equilíbrio, de você saber dosar as coisas. Porque a gente não tem que fazer força a mais do que precisa numa situação e nem a menos. A gente tem que fazer a força suficiente. Porque se você fizer demais, você pode se prejudicar na sua saúde. E se você fizer de menos, você também pode se prejudicar na sua saúde. Porque aí você precisa levantar uma coisa, se você não faz direito, não põe a força que precisa, aquilo pode cair no teu pé. Mas se você põe muita força, você pode, às vezes, danificar algum músculo ou alguma questão do seu corpo. Então, tome cuidado. Faça tendo um equilíbrio, mantendo um equilíbrio da situação, vendo se a pessoa também traz estabilidade para você. Que o 4 de ouros não fala de uma pessoa se doar, muita outra não. Ela fala de uma situação estável, que você segure, que você mantém ali, mas que você mantém de forma segura também para você. Uma coisa que te conforte, que esteja alinhada ao que você acredita. Então, se você acredita em reciprocidade, e no caso é o correto das situações, né? Você tem que ver da pessoa também algum movimento. Então, o conselho do tarô aqui é, se você quer ver dentro desses próximos 15 dias movimentações, alguma coisa acontecendo mais visível, é bom que você haja de forma a deixar mais confortável essa pessoa, com sabedoria e sem perder o equilíbrio da situação, dosando o que você está fazendo, tá? Porque aí, se você deixar esse eremita mais confortável, consideração ele tem. Interesse, eu vejo aqui que ele tem. Ele ou ela, no caso, né? Mas essa pessoa está com receio, está se controlando e querendo ficar na conchinha dela, porque ela está com receio. E ela quer ter o controle da situação, tá bom? Então, resumindo aqui, dentro de 15 dias não acredito que você verá grandes movimentações, mas dentro dessa pessoa haverá questões acontecendo, ela vai estar fazendo manutenção do que ela gosta em você, do que vocês viveram, ela vai estar pensando nisso muito, com consideração, considerando o que pode ser feito para tornar a situação de vocês mais estável. E aí, o que você pode fazer de movimento em contrapartida é justamente também dar a ela um pouco mais de conforto nesse sentido, para que ela fique mais confortável e as coisas possam fluir entre vocês, tá bom? Então, essa foi a leitura aqui da pedrinha de número 1. Falei bastante, inclusive, nessa pedrinha. Vamos para a pedrinha, vamos lá, pegar esse baralho aqui. Pedrinha de número 2. Olá, pedrinha de número 2. Vamos fazer a sua leitura, entender aqui o que podemos fazer sobre essa, ou melhor, o que podemos descobrir sobre essa situação entre você e essa pessoa, se ela irá te corresponder, né, corresponder ao que você gostaria que acontecesse. Lembrando que essa tiragem, ela vai servir tanto para quem está se conhecendo, para quem está, no caso, só ficando, para quem está no relacionamento, ou para quem está separado, ou numa situação esquisita, independente de ter vivido uma história longa ou curta, ou só um flash com a pessoa, tá bom? Vou fazer uma leitura aqui, pegando todas as situações, e vamos lá ver, peço que você mentalize essa pessoa direitinho, com calma, para que a gente possa descobrir quais serão os próximos, o desenrolar dentro de 15 dias, que você verá acontecer entre vocês. Vamos lá. Olha, pedrinha cinza. Então, eu vejo, nesse caso aqui, vejo movimentação significativa dessa situação, tá?
Sinto como se alguma coisa entre vocês ficou em aberto, não ficou resolvida. E essa pessoa pensa muito sobre isso e ela quer fazer algo sobre isso, tá? Aqui eu vejo a representação dessa pessoa, um cavaleiro de paus, e a carta do julgamento com o cavaleiro de paus me fala dessa pessoa considerando muito, pensando muito sobre o que fazer, sobre assim, e o que fazer é o que fazer mesmo, é literalmente com a ação tomar. Então, assim, e o Cavaleiro de Paus, ele é um cavaleiro que ele age muitas vezes rapidamente, tá? Às vezes não com muito cuidado, preciso dizer. Mas aqui é uma forte energia de alguém que quer agir. E com a carta do julgamento é bom porque ela ameniza um pouco essa energia do Cavaleiro de Paus, dando mais discernimento. Que o julgamento é uma carta de alguém que analisa em detalhes, que está considerando todas as situações, tudo, inclusive é lógico que aqui o mundo no negativo, tá? Essa carta no positivo, essa está no negativo e essa é uma carta de resultado neutro. Mas essa carta aqui do mundo no negativo pode me falar dessa pessoa, talvez, não tendo uma visão muito. Por mais que ela esteja analisando tudo, ela pode ter vários detalhes que ela pode deixar passar, tá? Nessa análise dela. Até talvez por essa energia do Cavaleiro de Paus muito. Porque é muito, às vezes, é uma energia um pouquinho, às vezes, displicente, sabe? De alguém que, às vezes, sai atropelando as coisas, fazendo as coisas sem pensar muito. E então, assim, esse mundo negativo pode falar que mesmo que essa pessoa analise, ela pode não conseguir estar vendo o todo, ou analisando de uma forma muito. Que realmente considere tudo, tá? Inclusive aqui pode ser que ela acabe vendo mais o lado dela, até por ela ter sido representada aqui, e o mundo, talvez ela não conseguindo focar tanto na situação como um todo de vocês. Então, pode ser por uma vontade dela momentânea, por um ímpeto que ela possa ter nesses próximos 15 dias, alguma coisa que vem assim meio de forma repentina, ela analisa ainda mais profundamente a situação e haja, tá? Só que aí ela vai estar talvez esquecendo de outras questões que ficaram. Então, por exemplo, aqui uma situação que eu posso ver é de quem está separado. E aí tá esperando o retorno de alguém ou querendo o movimento da outra pessoa. Existe uma chance aqui de que a pessoa faça isso no impulso sem estar considerando todos os desdobramentos que isso pode gerar. Então, às vezes, vocês estão separados há meses, sabe? E aí, talvez ela não considere as expectativas que ela vai criar se ela volta, ou talvez ela tenha dificuldade de enxergar como isso afeta outras pessoas. Enfim, então assim, aqui esse mundo negativo pode me falar de algo que não é tão bem analisado assim por essa pessoa. Então assim, tomar cuidado, tá? Porque, por exemplo, mesmo se, digamos que você esteja, aí você é um outro caso, você é um caso de flerte, ou você está ficando com essa pessoa. Aqui pode ser que ela não esteja considerando outras situações que ela viveu, ela pode estar tendo uma visão um pouco. Então vocês estão se conhecendo, mas aí ela tem uma situação mal resolvida com alguém. Aí ela não tá considerando isso para poder fazer um passo com você, sabe? E então, assim, esse julgamento com o mundo pode me falar de alguém que não consegue estar analisando tão bem a situação. Aí, digamos que você está junto com essa pessoa, você tem um relacionamento com ela. O mundo com o julgamento pode me falar de ela querendo tomar ações no relacionamento de vocês que são talvez um pouco prematuras, que ela poderia pensar mais num todo ou no futuro, com o passado de vocês e o momento atual de uma forma melhor para poder tomar atitudes, tá? Às vezes você, por exemplo, tá num relacionamento, vocês estão namorados, está esperando ser noiva, e aí ela pode, essa pessoa pode estar considerando um movimento nesse sentido, por exemplo, mas aí ela não considera o impacto disso, a importância que isso tem, né? O quão grande esse movimento e entende? Então, assim,
aqui pode me falar dessas questões, tá? Porque assim, vai depender de cada caso e do que você espera, né, de ver de movimento também dessa pessoa. Mas aqui assim, seja qual for o movimento que a pessoa que você pensou vai fazer, me parece um movimento que vai ter uma análise, tá, da pessoa. Ela não vai estar totalmente tomada por uma energia caótica do Cavaleiro de Paus. Ela vai estar empolgada, ela vai fazer algo, ela vai se movimentar, ela vai chegar em você, ela vai talvez conversar, ela vai tomar uma atitude, alguma coisa você vai ver ela fazer, principalmente. E que vai estar tomado por um raciocínio que ela teve também sobre isso, tá? Não vai ser algo totalmente de ímpeto. Mas o ímpeto, a vontade dela é que vai principalmente interferir nessas conclusões que ela vai ter, entende? Isso aqui vai pegar muito para ela poder pensar. Só que aí, como isso vai pegar, ela vai acabar ficando um pouquinho... como posso falar? Ela vai acabar não conseguindo pensar no todo. Porque como ela tá com vontade que isso aconteça, ela acaba esquecendo de analisar com um pouquinho mais de cuidado. Que ela vai analisar. Ela não vai ser totalmente despretensiosa, sabe? Ela não vai ser totalmente levada por um impulso. Ela vai pensar, ela vai considerar, ela vai ter algum cuidado na situação. Mas lembre-se de que se caso, né, você note realmente que algumas questões estão em aberto com essas ações que essa pessoa vai tomar, você vai precisar ser a pessoa que vai analisar o todo, tá? Vai ser a pessoa que vai poder colocar... Que aqui, agora eu tô entrando na questão do conselho, tá? Então, assim, aqui você vai precisar pensar em... você pode colocar ímpeto nessa situação, por exemplo, se você ver essa pessoa indo à sua direção, você vai poder também ir ao encontro dela, tá? Só que assim, faça isso com uma análise muito cuidadosa também do cenário total da situação. Não se deixe levar apenas pelo ímpeto, né? Porque tem detalhes que precisam ser pensados. Que aqui, ó, tá falando que a pessoa, como eu falei, talvez não pense. Então, quando ela chegar para você e conversar, talvez você, ou conversar, ou tomar atitude, não sei o quê, deixa acontecer, deixa fluir, faça, viva o que precisa viver. Mas não se deixe levar apenas por isso. Pela essa energia, porque essa energia ela é muito boa e me fala de você podendo abraçar isso e falando de você podendo viver isso. Mas com o julgamento aqui como a carta central e esse mundo no negativo me fala, por mais que você viva isso e se permita né, dentro desses 15 dias o que vai acontecer, você viver, não negligencie detalhes, não negligencie o todo. Então, por exemplo, às vezes tem casos de pessoas que se envolvem com pessoas que são comprometidas. E aí, se isso é um problema pra você, né? Porque aqui eu não faço julgamentos, tá? Vai de cada pessoa, o livre-arbítrio delas. Mas se isso já vai contra o que você pensa, por exemplo, você viva, né, o que você achar que tem que viver, mas analise, será que é isso mesmo? Aquele mundo, aquilo todo, aquele universo que está sendo ignorado, será que ele vale a pena realmente, né? Ser vivido, né? Analise isso, pense nisso, porque vai ser importante. Vai ser importante para você fazer essa análise criteriosa do que você quer realmente viver, trazer para sua vida, porque o Cavaleiro de Paus é uma energia muito forte de impulso e de vontade, de energia. Então, assim... E aí ele estando no positivo, junto com o julgamento, me fala que você também tem capacidade de viver e trazer para sua vida algo que realmente esteja alinhado ao que você acha, ao que você analisa como algo bom para ti, né?
Então, assim, tomar cuidado para não se deixar levar apenas pelo, pelo momento, né? Sem considerar outras questões, tá? E eu tô focando bastante nisso porque, apesar do Cavaleiro de Paus ser um arcano que me fala de incentivo, né, a você poder viver, o mundo é um arcano maior muito forte. Então aqui me fala de ciclos incompletos, histórias que talvez estão em aberto, que pode ser entre vocês, mas pode ser entre essa pessoa e uma outra pessoa. Me fala também de, como eu falei, às vezes negligenciar detalhes que são importantes, coisas que não estão sendo consideradas. Então, alguém precisa fazer isso. Alguém precisa analisar essas questões todas para que depois esse ciclo não fique incompleto. Porque o mundo no negativo também pode me falar de você viver essa pessoa ressurgindo, mas as coisas não. Por conta da negligência de análise da situação, as coisas ficando ainda assim não muito alinhadas entre vocês, por conta de circunstâncias além de vocês. Porque aqui é interessante, porque o mundo me fala de questões que provavelmente estão além de vocês, tá? Que podem atrapalhar até a isso se desenvolver, ou até, por exemplo, se essa pessoa não vir até você, pode ser que seja por conta de outras circunstâncias que ela está vivendo e que pode atrapalhar, mas ela quer muito. E aqui eu vejo que provavelmente em 15 dias essa pessoa vai tomar alguma atitude contigo, tá bom? Mas leve em consideração aqui todas esses conselhos da espiritualidade, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá agora para a pedrinha transparente. Então, pedrinha transparente. Vamos analisar aí o que acontecerá dentro dos próximos 15 dias entre você e essa pessoa que você está mentalizando, o que você irá ver ela fazer. Lembrando que aqui pode ser um casal em um relacionamento já estabelecido, pode ser um ficantes, flerte, pode ser alguém que teve uma história e hoje está separado, pode ser alguém que quase não teve história, mas tá a situação meio estremecida hoje, flertava e agora a pessoa não flerta mais, não importa a sua situação, tá? Eu vou ler aqui considerando qualquer cenário pra gente entender o que dentro de 15 dias irá acontecer. Lembrando também que eu não aceito cartas que caem ou cartas que viram, porque eu acredito que as cartas que tiverem que sair, elas saem comigo escolhendo-as ou depois do meu embaralhamento, tá bom? Então vamos lá, embaralhar certinho para poder escolher as cartas. Vamos lá. O que essa pessoa fará em 15 dias? Bom, pedrinha transparente. Olha, eu vejo uma pessoa que tá pensando muito, né? E fazendo pouco. Assim, eu acredito que nesses 15 dias é muito possível que você, não importa muito a situação, tá? Que vocês estejam vivendo, mas eu acredito que essa pessoa, qualquer movimentação que você veja dela, que eu acredito até que você possa ver alguma movimentação, principalmente no que tange a uma conversa, a puxar um assunto, às vezes um like, às vezes alguma coisa sutil, sabe, desse jeito, ou se você trabalha com a pessoa, é uma conversa, um trabalho ali, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu vejo que pode acontecer, mas assim, realmente é algo mais sutil, tá?
não vejo, assim, um comportamento dessa pessoa que mude todo o cenário que vocês estejam vivendo. Eu acho que qualquer questão que vá ser mais mudada nesse prazo de 15 dias entre vocês vai acontecer provavelmente mais dentro dessa pessoa. Um pendurado aqui nessa posição, que no caso é a posição neutra, e aqui é a posição positiva com pajem de espadas, e aqui é a posição negativa com 8 de ouros. Mas essa pessoa, ela tá numa posição muito de pensar sobre vocês e, assim, e tentando encontrar jeitos, talvez, de fazer essa situação funcionar de uma forma diferente de como ela é hoje, tá? Ela... Então, pode ter aqui, para essa pessoa, algum nível de insatisfação, tá? Porque ela me parece estar preocupada em pensar em como a dinâmica de vocês precisa de algum tipo de adaptação, seja da parte dela, seja da sua parte, tá? Então, assim, não vejo necessariamente aqui a pessoa realmente, não gosta, ou, não é esse o ponto, não é isso. O que eu vejo é uma pessoa querendo pensar muito e tomar atitudes que são mais sutis, até para poder ver se algum desenrolar disso pode trazer uma mudança de perspectiva dela, tá? Para a situação. Porque hoje ela parece mais confortável em, por exemplo, se aplicar a outras questões que podem ser alheias a você. Então pode ser a vida pessoal dela como um todo, trabalho, algum curso. Como fala? Desenvolvimento pessoal. O pendurado com 8 de ouros pode me falar bastante isso. Ela é muito preocupada com isso, na verdade, nesse momento. Ela querendo focar muito nisso, né? É como se ela quisesse fazer uma virada para ela nesse ponto. Então, como ela tá muito focada nessas questões, acaba que ela dá pouco nesse sentido do envolvimento com você. E aí, mas assim, o que ela consegue dar é esses movimentos sutis, de às vezes uma conversa, uma demonstração, às vezes, de que se importa, ou que está ali, ou que está observando. Às vezes também isso aqui pode me falar, por exemplo, de um caso onde você está separado das pessoas, obrigados. Aqui pode me falar de uma pessoa que pensa muito e fica observando muito, mas não faz algo. Até porque ela pode estar esperando que você faça algo. Que algo, como eu falei, que algo mude na situação vindo do outro, né? Aqui é possível que isso... Que exista essa espera dessa pessoa nesse sentido, tá? Até porque aqui eu consigo ver duas figuras de duas pessoas, né? O pendurado sendo talvez essa pessoa e o pajem de espadas podendo ser você. Ela querendo ver de você alguma conversa ou talvez alguma troca onde vocês possam ter onde algo possa mudar da perspectiva dela sobre o envolvimento de vocês, tá? E isso, assim, lógico, isso são alguns casos, tá? Não são todos os casos que podem ser isso. Em alguns casos pode ser ela vindo mesmo e falando. Mas, assim, seja um caso ou outro, né? Aqui não é uma movimentação tão significativa dessa pessoa. É uma coisa sutil que ela vai fazer. É mais realmente conversar, é mais demonstrar que se importa de alguma forma, é dar algum tipo de atenção a você, que o pajem de espadas me mostra, atenção principalmente, observação, algo nesse sentido, do que ela realmente mudando
fazendo grandíssimas mudanças entre vocês nesses 15 dias, tá? Ela vai estar... eu acho, assim, que pode ter uma mudança interna dela, considerando essa situação, até por conta, potencialmente, dela estar focando nessas questões dela e tudo mais. Isso pode até, às vezes, contribuir para que ela mude de perspectiva também sobre a situação de vocês. Porque é aquela coisa, quando a gente evolui como pessoa, quando a gente está procurando se aperfeiçoar, isso também pode respingar em outros setores, né? Então, ela muito preocupada com essas outras questões aqui, que atrapalha para que algo realmente aconteça entre vocês nesses 15 dias, ainda assim pode respingar de uma forma positiva futuramente, dela mudando de pensamentos, né? Mas, por enquanto, eu vejo ela podendo, assim, mais demonstrar sutilmente coisas para você. Então, se você tá num relacionamento com ela e você tá insatisfeito porque, ai, nossa, ela nunca tem tempo pra mim e tal, aqui eu vejo isso provavelmente continuando parecido por conta dessa energia aqui, mas ela ainda assim se importando, querendo, pensando muito em você, preocupado com essa situação até, mas ainda assim não se movimentando muito, não fazendo muito externamente. Se você está ficando, flertando, e você não sabe, poxa, será que essa pessoa realmente gosta, tem interesse? Aqui essa pessoa não vai demonstrar claramente para você, tá? Ela vai justamente deixar nessa situação em suspenso. Ela vai deixar você, assim, até talvez de propósito, sem ter certeza. Mas ainda assim é o que ela vai fazer. Ela vai demonstrar alguma coisinha, algum interesse, vai puxar uma conversinha, vai ficar ali, né? E se for um caso de afastamento, como eu falei, já vejo mais no sentido dessa pessoa que esperando talvez se algo muda entre vocês, ou talvez até se você toma algum tipo de atitude com ela. Mas é possível que ela também toma algum tipo de atitude muito sutil. E se for, é realmente bem sutil, tá? Porque aqui essa pessoa, ela realmente está preocupada com uma questão de melhorar com as questões que envolvem ela, tá? A vida dela como um todo, provavelmente trabalhando muito, ou se não está trabalhando muito, está pensando muito sobre como fazer, em como ganhar algum tipo de ou dinheiro, ou então fazer coisas acontecerem na vida dela, melhorar, se aplicar, ela tá preocupada com isso, tá? E aí eu nem acho que aqui é uma pessoa que não se importa e tal por conta disso. Essa preocupação pode também trazer pouca energia para esse lado de fazer acontecer algo entre vocês, tá bom? Mas eu diria aqui que é importante que você, da sua parte, também, que aí é a parte de aconselhamento, né? Que você pense muito bem o que você espera dessa pessoa, tá? Se você gosta, você quer ver essa situação se desenrolando melhor ou coisas acontecendo, é muito importante que você pense, talvez você mude algumas perspectivas suas, talvez seja importante aqui, até sobre o que você pensa dessa pessoa, tá? De como você enxerga a situação entre vocês. E talvez analisar mais como essa pessoa age, fazer também passos pequenos na direção dela, né? Não, então, por exemplo, vocês estão brigados, eu não vou dizer para você pegar e ir atrás dessa pessoa, não vejo isso aqui, tá? Não vejo esse aconselhamento, eu vejo mais um aconselhamento no sentido de observe, é isso mesmo que você quer? Você pode, será que talvez está negligenciando outras questões da sua vida, potencialmente se colocando num estado de muito sacrifício por ela, e aí negligenciar questões que são importantes que dizem respeito a você. Isso pode estar acontecendo em alguns casos aqui, tá? Então,
aqui há um chamado forte para você analisar muito bem essa situação, porque se essa pessoa não está tendo tanto tempo, não está se doando muito, ou ela está tão assim, né, esperando mais de você, ou dando algo mais sutil, ficando muito focado em si mesmo, ou tendo dificuldades de tomar ações, pode ser que você precise mudar também a forma como você pensa sobre ela. Porque as cartas que eu tiro sempre falam de como o outro, né, como a situação vai se desenrolar e também sobre qual é o aconselhamento. Porque ele acaba sendo um espelhamento, né? Essa pessoa, ela não age muito, porque ela fica pensando muito, então você precisa pensar bastante também. Será que isso é bom? Será que não? Será que você precisa analisar mais essa pessoa? Será que ela é realmente uma pessoa que vai trazer o que você gostaria, né? Porque o 8 de ouros aqui no negativo também pode me falar uma certa dificuldade nessa interação de vocês construírem algo, tá? Não digo, não quero... Aqui eu não vou bater o martelo porque estamos falando de 15 dias, mas aqui esse 8 de ouros no negativo pode estar falando de dificuldade das coisas evoluindo. Então, dependendo do que você tem com essa pessoa, né, se é uma coisa muito de início e você tem talvez outras pessoas que têm interesse em você e tudo mais, talvez valha a pena deixar realmente também em suspenso a situação e investir em outras pessoas. Agora, claro, se for um relacionamento de muito tempo, aí vale a pensar. Você tá há quanto tempo esperando ver mais ações ou ver uma pessoa que talvez se dedique mais a você, né? E se dedique menos a si próprio, né? Seja, às vezes a pessoa é muito parada, às vezes a pessoa não faz tanto. A depender, você tem que analisar. Aqui há um chamado forte do Pai de Espadas no positivo para você pensar muito. E talvez você precisar ver a situação de um outro ângulo, que não necessariamente é um ângulo de, essa pessoa não é boa para mim, ou as coisas não... Não é necessariamente isso. Mas aqui é um chamado de você pensar sobre essa situação melhor e que você provavelmente precisa mudar de perspectiva em algum sentido, tá? Sobre essa pessoa, sobre a situação de vocês, para que as coisas possam fluir melhor, principalmente para você, tá bom? E naturalmente acaba respingando nessa relação de você com essa pessoa. Então aqui é um chamado para você pensar direitinho e analisar, mas também ver se você não pode estar, como eu falei, negligenciando a si mesmo um pouquinho nesse contexto, tá bom? Bom, dito isso, resumindo aqui, eu não vou ver muita movimentação dessa pessoa em 15 dias, mas eu acredito que ainda assim dentro dela pode estar com uma preocupação, ela pode fazer algum movimento sutil, uma conversinha, alguma coisa, mas ela vai estar muito focada nela, tá bom? Esse é o ponto que eu vejo aqui, tá? Então, essa foi a pedrinha transparente de número 3, né? E eu agradeço você aqui que esteve nesse vídeo comigo, peço que você dê o like no vídeo, compartilhe e se puder, se inscreva no canal, tá bom? Tchau!